Esta conferência será gravada agora. Pronto. Ó, então assim, eu sei que vocês estão aí de feriadão, eu sei que vocês estão cansados. A gente às vezes tira o feriado ou para não fazer nada, né? Ou para adiantar as coisas. Eu acabei trabalhando e então a gente está junto aí, tá? É, a gente está numa reta bem final desse nosso primeiro conteúdo aí. Vencemos uma das partes mais difíceis, que foi toda a parte da, do relevo, né? Da geografia, da geologia, da geomorfologia, dos recursos minerais. Então acho que a gente venceu uma parte muito, muito importante aí do conteúdo de vocês. Principalmente um conteúdo que é abordado em segunda fase de FUVEST, né? Ou que até mesmo aparece na primeira da Unesp. O Unicamp eu ainda acho que um pouco menos, tá? E o Enem ele deve sempre dar uma permeadinha pela geografia física. Agora a gente entra num assunto que ele tem os seus pontos mais relevantes. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar, são 3 aulas aí de clima, tá? A gente tem a primeira, que são os fatores do clima, a segunda, que é a dinâmica climática, e a terceira, que é o clima do Brasil. Os fatores do clima, ele me dá uma ponte para muitas coisas interessantes, né? Então, quando eu discuto continentalidade, quando eu discuto rios voadores, né? Assim, ele dá uma margem enorme para se abordar assunto. A segunda parte, que são a dinâmica atmosférica, a gente já tem a célula de Hadley para discutir, a célula de Walker para discutir. Ou seja, são 2 efeitos ali importantes, né? Além, obviamente, do efeito Coriolis. Então, essa parte da dinâmica atmosférica é uma parte que eu gosto muito e é uma parte que a gente acaba vendo muito superficial na escola e que eu gosto de destacar porque tanto a Unicamp quanto a FUVEST gostam dos fatores da dinâmica atmosférica. E o último é o clima do Brasil. O clima do Brasil é assim, clima do Brasil. Né? Eu destaco aquilo que mais me interessa, mas eu tento buscar aquilo que a gente que é mais difícil, tá? Aquilo que foge um pouco do padrão. Vencido isso, a gente está na nossa 7ª aula hoje, né? Daí nós temos mais 3 aulas, 8ª, 9ª, 10ª, para a gente poder trabalhar a vegetação e para a gente poder trabalhar a hidrografia, que também são 2 assuntos que eu gosto muito. E pronto, a gente encerra. Tá? Então a gente encerra assim uma parte do conteúdo que pega uns 65% dessas questões de vestibulares. E daí na última aula eu dou um direcionamento para vocês daquilo que vocês quiserem e tudo mais, a gente vê aí, tá? Então vamos lá. Vou começar conversando com vocês sobre os fatores e elementos do clima, tá? Na verdade, eu não vou conversar sobre elementos do clima, não diretamente, tá? Eu vou conversar somente sobre fatores do clima. Tem diferença, tá? A Unicamp pediu para você colocar as diferenças. A Unicamp, numa segunda fase, mais antiga, ela falou: quais as diferenças entre elementos e fatores do clima? Dê exemplos, tá? Então, os elementos do clima é aquilo que caracteriza o meu clima. Por exemplo, a umidade, a temperatura, a pressão atmosférica e os ventos. Tudo bem? Então, os elementos do clima é aquilo que caracteriza o meu clima. Já os fatores do clima são os itens que condicionam o meu clima a ser daquela maneira. Por exemplo, o efeito da latitude, da altitude, da continentalidade, da maritimidade, da vegetação, do relevo, das correntes marítimas das massas de ar. Então tem muita coisa para a gente discutir aqui. Por isso que eu vou focar em fatores do clima. Mas antes, eu queria passar bem rapidinho com vocês sobre as camadas que formam a atmosfera, tá?
Então, você vai ver que logo vai aparecer uma questãozinha aí, tá? Então, as camadas que formam a atmosfera são a troposfera, tá? A troposfera é a camada que mais me interessa. O resto não me interessa, tá certo? Não interessa. A troposfera, ela me interessa porque é nela que a gente tem os nossos fenômenos climáticos. Então, as chuvas, as tempestades, né, os ciclones, todos eles acontecem na troposfera. Então, a troposfera é a camada mais próxima que nós temos na atmosfera, tá? E normalmente é a mais abordada. Normalmente é a resposta correta, tá? Já estou te dando a dica. Bom, depois nós temos a estratosfera, temos a mesosfera e temos a ionosfera, além da exosfera, tá? São nomezinhos, né? Você fala assim, Anderson, tem que decorar? Olha, é legal você ter uma ideia. Se você guardar troposfera, mediante o tanto de informações que eu vou te dar hoje, eu já fico feliz. Tá, tem algumas características para isso. Então, por exemplo, você está vendo aí logo, né? Logo a troposfera. A troposfera é aquela que está mais próxima da onde a gente está, da litosfera. Né? Você está vendo que aqui você tem uma temperatura. Deixa eu colocar meu ponteiro aqui para vocês. Você está vendo que aqui nós temos uma temperatura do lado. Do lado direito da tela, que mede a temperatura. Tá? Uma coluna que mede a temperatura. Então, o que acontece? Existe algo chamado de GVT. GVT significa gradiente vertical térmico. GVT, gradiente vertical térmico. A cada mais ou menos 6 quilômetros de altitude, você tem uma diminuição de 1 grau Celsius. Tá? Então, mais ou menos, a cada 6 quilômetros, 1 grau Celsius. Isso é chamado de GVT. Só que você pode perceber que a troposfera, né, ela chega a menos 60 graus, só que depois as temperaturas elas vão variando. Sendo essa transição da termosfera para a exosfera a parte mais quente dessa atmosfera. Tá? Então, assim, vamos lembrar. A atmosfera é dividida em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. A termopausa, que é a separação da termosfera com a exosfera, é a área que se torna mais quente, tá? E a troposfera é onde permite a nossa vida. Né? É aqui que a gente vai ter a retenção de calor, onde a gente tem a camada de ozônio, responsável por bloquear os gases, os raios ultravioletas. Belezinha? Bem facinho isso, só para a gente iniciar o nosso assunto. Mas daí, a Unicamp trouxe isso em 2020. Tá? Então, olha aqui, o gradiente vertical térmico, né? Ó, eu fiz uma confusão, eu tinha certeza que eu estava confundido, mas eu não tinha certeza. É a cada 1.000 metros diminui 6 graus Celsius, tá? Eu falei o contrário, eu falei a cada 6 quilômetros. É a cada 1.000 metros, 6 graus Celsius. Então, você está percebendo aqui a diferenciação entre as camadas da atmosfera. Olha a troposfera aqui, que é o que me interessa. Acabou. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Ela não se apresenta de forma homogênea, né? Ela é fluida, mas ela está presa na Terra por conta da gravidade. Em toda a sua extensão, e sua composição varia de acordo com o local. Mas nela podemos encontrar, além dos gases, partículas de pó, cinzas vulcânicas, micro-organismos, vapor d'água, sais, etc. A cenário alternativa, que associa corretamente a camada da atmosfera e suas respectivas características. Aí que pega o negócio. Porque se você não conhecer as características de cada uma dessas camadas, você poderia errar essa questão. Eu achei essa questão uma questão fácil, tá? Por quê? Porque, de novo, ele vai dar aquilo que mais é importante.
para que a gente estude os fenômenos meteorológicos, que é a troposfera. Então ele diz, a troposfera, nas suas baixas altitudes, é a camada de atmosfera que tem mais calor, mesmo não sendo a porção da atmosfera com maior temperatura. Tá? Isso se dá pela maior concentração de gases próximos à superfície em razão da atração gravitacional. Então, assim, você já tem uma orientação aí sobre as camadas da atmosfera, que é a troposfera. Tudo bem? Bom, sigamos. Aí você tem a composição da atmosfera, né? Você tem aí uma grande presença do nitrogênio, 78% da nossa atmosfera é composta por nitrogênio, 20% de oxigênio, daí tem hélio, monóxido de dióxido de carbono e outros mais. Tá? Fechou. Agora a gente começa os fatores do clima. Então vamos lá. Eu comecei a aula diferenciando para vocês. Elementos do clima caracterizam o meu clima. Fatores do clima é aquilo que faz o meu clima ser da maneira que ele é. Por exemplo, não é só essa diferença que a gente tem, tá? Tem uma diferença também que é muito bobinha, que é a diferença entre tempo e clima, tá? E as pessoas usam essa questão de maneira meio errada. Às vezes a gente fala assim, nossa, hoje o clima está meio frio. Não, hoje o tempo está meio frio, né? Por quê? Porque o tempo ele é momentâneo. Hoje o dia está ensolarado, hoje o dia amanheceu nublado, né? Hoje está chovendo. Tudo isso são referências a tempo. O clima ele tem uma referência de características mais sucessivas. Então, por exemplo, aqui em Pirassununga, no inverno, não costuma chover. Isso é uma característica de clima. Por quê? Porque o nosso inverno é seco. Ou eu falo, no clima tropical, ou aqui em Pirassununga, no verão, chove. Essas características são relacionadas a clima. Tá? E o que interfere no clima são todos esses itens aí. Tudo bem? Que são os itens que nós vamos discutir a partir de agora. Tá? A questão da altitude, da latitude, do relevo, da continentalidade, maritimidade, das correntes marítimas, que é importantíssima. Eu acho um dos itens mais importantes da aula. Tá? Se eu tivesse em aula com vocês, com certeza eu ia desenhar o mapa mundi e ia localizar todas as correntes para vocês. Né? Eu acho que a Ana está aí, o Brian está aí, eles já viram fazendo isso em sala de aula. Né? Porque assim, realmente é muito importante. Bom, vamos lá então. Primeiro, latitude, tá? Ó, a primeira coisa que eu preciso que vocês percebam, e nós já conversamos sobre isso, é que a Terra ela tem um eixo de inclinação de 23 graus e 27 minutos, tá? Se esse eixo não existisse, ou seja, se a Terra tivesse assim, bonitinha, nós não teríamos a diferença de irradiação solar. Então, por exemplo, você percebe que na linha do Equador, a radiação ela ocorre de forma perpendicular, né, na região do Equador, o Sol incide de forma perpendicular, e já nas regiões polares, de forma oblíqua. Ah, Anderson, então é por isso que aqui é mais quente e aqui é mais frio? Sim, nós já vimos isso. Tá, daí você tem que perceber que esse eixo de inclinação da Terra, ele vai variando a posição, né, de acordo com o movimento de translação da Terra. Tem hemisférios que são mais iluminados, hemisférios que são menos iluminados. Beleza, você já conhece tudo isso. Só que daí a gente acaba tendo as zonas climáticas. Tá? Por exemplo, tem uma questão antiga da FUVEST, antiga mesmo, tá? Acho que ela é de 2004. Não, ela é menos, ela é de 2010, por aí. Que ela pergunta assim, o continente africano tem suas terras localizadas principalmente sobre qual zona climática? A intertropical. Tá? Então nós temos aqui as zonas polares, né? Que é a zona polar norte e a zona polar sul. As duas zonas são frias e secas. Tudo bem? Guarda isso.
Zona polar é fria e seca. Tem gente que pensa que é úmida, que vai nevar, tá? Não é para nevar aqui, tudo bem? Até neva nessas áreas mais próximas do círculo, mas no extremo mesmo não é para nevar. Depois eu te conto por quê, tá? Daí, entre o círculo e o trópico, eu tenho as zonas temperadas, e entre os dois trópicos eu tenho a zona tropical ou intertropical, tá? Bom, daí você percebe, então, e você se lembra, que a latitude, ela varia de 0 até 90, né? Lembra que são 4 ângulos de 90. Então, de 0 a 90, de 0 a 90, de 0 a 90, de 0 a 90. Bom, por que eu estou te falando isso? Porque quanto maior for a minha latitude, depois você olha a tabela, tá? Quanto maior for a minha latitude, então, por exemplo, quando eu estiver lá no polo, quando a latitude for 90, a minha temperatura é menor. Tudo bem? Então, quanto maior for a minha latitude, a minha temperatura é menor. Quanto menor for a minha latitude, ou seja, quando eu estiver na linha do Equador, a minha temperatura é maior. Tudo bem? Você percebeu que é invertido aqui. Mas eu ainda, quando trabalho com latitude e temperatura, eu também preciso trabalhar com pressão. Por quê? Porque mais para frente eu vou te mostrar o direcionamento dos ventos. Então, o que, que acontece? Quando a minha latitude é muito grande, ou seja, quando eu estou na linha no polo, a minha temperatura é fria. E a minha pressão ela é maior. Por que, que a pressão no polo ela é maior? Porque o ar frio é mais denso. E sendo mais denso, ele tem mais dificuldade para se dissipar. Tá? Bom, por outro lado, quando eu estou na latitude baixa, na linha do Equador, e a minha temperatura é alta, a minha pressão é menor. Por quê? Porque ali as moléculas estão mais soltinhas. Então está aqui o resumo. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maiores as temperaturas. Agora a gente vem para analisar a tabela. Tá? Eu tenho aqui 4 cidades que estão em latitudes diferentes. Belém, que está perto da linha do Equador. Salvador, que já está mais ao sul. Vitória, um pouco mais ao sul. E Porto Alegre, que passou o trópico. Tá? Porto Alegre, que já passou o trópico. O que, que você percebeu? Que as temperaturas elas foram diminuindo. Tá? Então, essa é uma característica. Aumentou a latitude, diminuiu a temperatura. Tá certo? Essa tabela é uma tabelinha antiga, mas assim, ela é muito importante para a gente poder conversar sobre a influência da latitude no clima. Detalhe que aqui eu só estou pensando na latitude. Tá? Eu poderia estar pensando em milhões de coisas. Latitude, altitude. Né? Por exemplo, eu posso ter neve na linha do Equador? Ó, aqui está a linha do Equador. Eu posso ter neve na linha do Equador? Posso. Nossa, Anderson, você está surtando, né? Você falou que no extremo norte não tem neve, mas no Equador tem neve. Como que eu posso ter neve aqui? Basta ser uma região de altitude muito elevada, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que passa aqui no Equador. Tá? Daí eu vou ter pico de neve eterna. E, por sinal, vem desaparecendo com a questão do aquecimento global. Tudo bem? Bom, daí vem um exercíciozinho para a gente resolver da FUVEST 2019. Né? O gráfico mostra as temperaturas médias mensais históricas de 5 cidades, todas localizadas em altitudes próximas do nível do mar. Alexandria, Barcelona, Buenos Aires, Santos, São Luís. Ó, a primeira coisa que você vai ter que separar antes de resolver isso daqui. 2 cidades estão no hemisfério norte e 3 cidades estão no hemisfério sul. Tá?
3 cidades estão no hemisfério sul. Agora eu estou em dúvida se São Luís do Maranhão está pegando o hemisfério norte. Mas ele está bem na linha do Equador. Tá? Eu acho que está bem na linha do Equador. Então, vamos pensar aqui. Ó. Se ele está bem na linha do Equador, ele tem que ser esse daqui. Você está percebendo? Por quê? Porque é aquele que vai ter temperatura constante. Esquece a resolução do exercício. Tá? Ó, esse quadradinho é São Luís do Maranhão. Que ele está com a temperatura mesma durante o ano todo. Agora, Santos e Buenos Aires, o que acontece? Eles têm que estar no hemisfério sul. Né? Santos e Buenos Aires estão no hemisfério sul, e no hemisfério sul é inverno em julho. Então, o que acontece? Buenos Aires, como está mais no sul ainda, a diferença entre mínima e máxima temperatura, que a gente chama de amplitude térmica, ela é maior. Aqui é menor. Então eu tenho São Luís do Maranhão, eu tenho aqui Santos e tenho aqui Buenos Aires, que a temperatura fez mais frio ainda. Essas outras duas linhas estão no hemisfério norte, que seria, no caso, Barcelona e Alexandria, sendo Alexandria, obviamente, mais quente. O que vai dar a alternativa B. Tá? Então vamos lá. Esse quadradinho, eu não estou enxergando direito. Ó, esse daqui, se qualquer coisa vocês me corrigem, tá? Porque ele pede respectivamente. Então, esse daqui é Alexandria. Tá? Esse triângulozinho aqui é Barcelona. Ó, os dois quentes no meio do ano. Depois, ele quer saber de Buenos Aires, que é a bolinha. Santos, que é a bolinha preta. E a linha contínua, que é São Luís. Tudo bem? Então, assim, tem muitas coisas bacanas para a gente interpretar nesse exercício. Principalmente, e assim, eu vou ser honesto com vocês, os alunos do ensino médio, eles não conseguem ver, às vezes, essa diferença, que aqui está no hemisfério norte e aqui está no hemisfério sul. Tá? Bom, então, o primeiro fator, matamos. Altitude. Segundo fator, a latitude, tá? Primeiro fator, a altitude. Desculpa, primeiro fator, latitude. Segundo fator, altitude. O que acontece com a altitude? Né? A gente costuma dizer que o calor ele é irradiado de cima para baixo. Tá? Ou seja, quanto mais baixo estiver, mais quente será. Então é como se o calor fizesse isso. Tudo bem? É o fenômeno da irradiação solar. Então o que você percebe em Santos? Santos está a 0 graus de altitude. Tá? 2 metros aqui. A temperatura é de 22 graus Celsius. São Paulo está a 800 metros, a temperatura é de 20. Campos do Jordão, 1.700, a temperatura é de 18. Então, o que você percebeu? Quanto maior foi a minha altitude, minha temperatura foi menor. Por quê? Porque você tem a absorção desse calor em partes pela superfície. É claro que a superfície ela não absorve, ainda bem, 100% da energia solar. Por quê? Porque nós temos toda a atmosfera para refletir parte desse calor. Bom, isso daí é bobeira. Tá? Até aí, altitude, distância da altitude é facinho. Onde que o esquema começa a pegar? O esquema pega na palavra albedo, que foi uma perguntinha que caiu, acho que foi no Enem do ano passado ou no Enem do ano retrasado. Ó, o albedo significa o índice de reflexão solar. Por exemplo, lá no gelo, o albedo chega a 90%. Vamos supor, tá? Então o que acontece? O calor bate e ele é refletido pela superfície branca. No asfalto, esse albedo é de 5%. Ó, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês verem. Então, por isso que o asfalto
Ele é muito mais quente do que a neve, né? E aí que a gente tem o chamado ilha de calor. Então, a questão do Enem, ela trabalhou o albedo com ilha de calor. Tá? Você percebe que quanto maior for o albedo, menor é a temperatura. Ou seja, quanto maior for o índice de reflexão solar, menor é a temperatura. Tudo bem? E aí tem alguns exemplos para você observar aqui. Tá? Bom, e o relevo? O relevo é um outro fator que interfere no clima. Tá? É o nosso terceiro fator climático. Principalmente por conta das chuvas orográficas. Né? Então, o que você percebe aqui? Ó? A massa úmida veio, ela tentou ascender, né? Ascender significa subir. Ao subir, ao ascender, ela se precipitou. Precipitação pode ser chuva, neve ou granizo. Como a gente mora no Brasil, a maioria das vezes precipitação é chuva, tá? Então, para a gente aqui, vira quase que um sinônimo eu falar precipitação e chuva. Mas não, você tem que ter aí na sua cabecinha que ela pode significar outras coisas também. Bom, daí eu queria contar um exemplo para vocês. Ó, todo mundo aqui sabe que o sertão nordestino, vou mudar o nome, tá? O polígono das secas, então você já ouviu esse termo, né? Polígono das secas é um termo muito importante para a FUVEST, né? Polígono das secas é a região que realmente sofre com a seca no Nordeste. Ela pega até o norte de Minas Gerais, né? Você já ouviu falar que o famoso Planalto da Borborema é o responsável pela seca do sertão? Não é mentira, tá? Mas não é o único fator. Tudo bem? Existem outros fatores que interferem na seca do Nordeste e que ainda são estudados. Mas o Planalto da Borborema é um dos fatores que interfere. Então, ele barra a umidade para entrar aqui. Você pode ver que a Chapada Diamantina ela tem uma altitude até muito mais superior ao Planalto da Borborema, né? E a Chapada Diamantina ela acaba sendo também uma barreira orográfica. Guarda isso, tá? Por quê? Porque a Unicamp foi perguntar isso, tá? A região Nordeste brasileira é marcada por contrastes climáticos, áreas úmidas e áreas com longos períodos de seca. O mapa a seguir mostra a variação da umidade por meses em relação à distribuição de chuvas. Sem seca e subseca. Ó, região do sul da Bahia, do recôncavo baiano. De 1 a 3 meses secos. Tá? Essa área aqui mais no interiorzão. A seca extrema, de 9 a 11 meses secos, tá aqui, ó. Depois dessas barreiras orográficas. Tá? Sobre as características climáticas e a distribuição das chuvas no Nordeste, é correto afirmar. Letra A. Todas as áreas sem seca ou subseca recebem umidade da zona de convergência intertropical, além do incremento do vapor da água, do processo de evapotranspiração das florestas tropicais. Ó, a zona de convergência intertropical ela é uma zona que fica bem na região próxima à linha do Equador. Tá? Eu vou te mostrar isso mais para frente. B. No centro do estado da Bahia, localizam-se a principal área no interior da região Nordeste, com 1 a 3 meses secos, devido ao efeito orográfico da Chapada Diamantina na formação de chuvas. Então, peraí, 1 a 3 meses secos, essa região aqui. Você está vendo que ao redor é 4 a 5 meses. Você vai falar, Anderson, como é que eu vou saber que aqui é a Chapada Diamantina? Não sei, galera. Essa é uma questão difícil, tá? C. O período de estiagem das áreas com 4 a 5 meses secos ocorre no verão
enquanto das áreas com 6 a 8 meses secos ocorrem no outono e no inverno na Bahia. Ó, normalmente o inverno na Bahia costuma ser mais úmido. As chuvas vão no inverno, são do inverno. É por isso que a gente precisa estudar clima do Brasil, tá? D. A distribuição da umidade na região Nordeste tem estreita relação com o tipo de vegetação. Não. Alternativa correta, letra B. Tá? Então lembra que eu te falei ali atrás, pessoal, olha, presta atenção na Chapada Diamantina, né? É aqui que é uma área mais úmida. Tudo bem? Mas assim, é uma questão difícil. Beleza? Eu acho difícil. Bom, não para por aí. Eu peguei um outro exemplo para mostrar para vocês, que é o Planalto do Tibete. Tá? Então esse é o continente asiático, né? Aqui nós temos a Índia e aqui nós temos o Planalto do Tibete. E o que acontece com o Planalto do Tibete? O Planalto do Tibete ele é uma verdadeira barreira orográfica. É por isso que tudo isso daqui vira deserto. Ó, esse é o deserto de Taklamakan, esse é o deserto de Gobi. Então, isso daqui funciona como uma barreira orográfica, tá? Bom, e daí, obviamente, que tinha uma perguntinha, tá? Da FUVEST 2021. O Monte Everest é o pico mais elevado do planeta, localizado na cordilheira do Himalaia, na fronteira da China e do Nepal. Tá aqui, ó. O Monte Everest está aqui. Com 8.848 metros de altitude. Possui 5 estações meteorológicas em diferentes altitudes, funcionando desde 2019. Entre elas, a estação mais elevada do planeta, com 8.430 metros, que registra dados valiosos para a climatologia. Esse projeto foi liderado pelo Dr. Paul Andrew, geógrafo e climatologista, cuja equipe projetou e treinou por meses para instalar a estação meteorológica em tal condição adversa em menos de 90 minutos. A dificuldade de instalação da estação na altitude citada deve-se, essa é de vocês. Para vocês pensarem. Não é difícil, tá? Se vocês quiserem mandar aí no bate-papo para mim o gabarito. Bom, alternativa correta, letra C. As temperaturas reduzidas e a baixa concentração de oxigênio. Certo? Bom, seguindo. Fechou. Espera aí que deu uma travada aqui. Muito bem. Ó, agora a gente trabalha dois conceitos, que é o conceito da maritimidade e o conceito da continentalidade, tá? Aqui para vocês, tal conceito, bonitinho, tal, não me interessa esse conceito agora. O que eu quero que você perceba é o seguinte, ó. Quando eu estou mais próximo do mar, o que acontece? Quando eu estou mais próximo do mar, a minha amplitude térmica costuma ser menor. O que é amplitude térmica? Diferença entre máxima e mínima temperatura. Tudo bem? Então, de novo, quando eu estou próximo do mar, quando eu estou nessa região litorânea aqui, a minha amplitude térmica é menor. Quando eu estou dentro do continente, muito dentro do continente, a amplitude térmica costuma ser maior. Tem uma questão, para te explicar, eu vou basear ela nesse mapa da Europa. Eu vou pegar 3 cidades, Londres, Berlim e Moscou. Londres, Berlim e Moscou. Ó, vamos supor assim, vamos colocar média térmica, tá? Mais ou menos.
O verão em Londres deve ter, em média, 25 graus Celsius. Em Berlim, 26. Em Moscou, 27. O inverno em Londres, vamos colocar 0. Em Berlim, -5. Em Moscou, -10. Então, o que você percebeu? Quanto mais dentro do continente eu estou, maior é a minha amplitude térmica. Maior é a diferença entre máxima e mínima temperatura. Tá ok? Bom, isso serviu para trabalhar essa questão aqui. Essa questão, ela trabalha as 3 cidades, Londres, Berlim e Moscou, tá? Eu não consegui uma imagem melhor. Essa questão, se eu não me engano, ela é da Unesp. Ela não é uma questão, assim, absurdamente antiga. Acho que ela deve ter menos de 10 anos, tá? Para mim não é muito antiga, para vocês é. Mas, então, a gente tem que adivinhar. Por exemplo, essa daqui, essa primeira curva. Cara, ela bateu -10. -10 de média térmica não é Londres que vai bater. Não é Berlim que vai bater. É Moscou. Você percebe que Moscou tem a maior amplitude térmica. Então, a letra A mostra Moscou. Depois, a letra B e a letra C, tá? A que tem a menor amplitude térmica é Londres. Então, B é Berlim. Ficou Moscou, Berlim e Londres. Tá? Essa é uma questão muito bonitinha. Eu gosto muito de trabalhar ela em prova, quando eu faço essa questão da continentalidade e da maritimidade. Por quê? Porque o mais importante é você entender isso. Que a maritimidade tem uma amplitude térmica menor e que a continentalidade tem uma amplitude térmica maior. Bom, aí chegamos na vegetação. Tá? Agora, a gente vai ter que tomar cuidado. Por que chove muito na Amazônia? Né? Todo mundo sabe aqui que na Amazônia chove todo dia. Cuidado, não é por conta da vegetação apenas. Tudo bem? Existe um porquê de chover muito na Amazônia, que eu vou te contar um pouco mais para frente. Tá? Mas a vegetação contribui a partir de um problema chamado evapotranspiração. Eu me lembro de uma questão da Unesp, também recente, né, que dizia assim, se você desmata, então ele mostra uma área com vegetação e uma área desmatada. Se você desmata, isso vai interferir o quê? No fluxo de chuvas. Por quê? Porque a vegetação, ela contribui para a umidade. Ela contribui não só para a umidade, mas para diminuir o albedo, tá? E no final das contas contribui para a precipitação. Tudo bem? Então a vegetação, ela é um fator do clima, porque ela diminui o albedo e porque ela contribui para a umidade. Acabou. No entanto, a gente tem os chamados rios voadores. Ó, o que são esses rios voadores? Nessa região aqui, você tem a entrada de uma massa, que é a massa equatorial atlântica, tá? Que ela é uma massa úmida. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Soma-se com toda a umidade produzida na floresta amazônica. Então, os ventos fazem isso. Só que eles se deparam com os Andes. Quando eles se deparam com os Andes, eles vêm chover aonde? No centro-sul. Galera, esse desenho bobo, ele me dá margem para discutir muita coisa com vocês. Primeiro que na Amazônia chove muito, né? Daí eu me lembro de uma questão uma vez da Unicamp que trazia energia solar, né? Então ela mostrava onde que é bom você colocar energia solar? No Nordeste. E daí ela queria saber por que não é bom colocar energia solar na Amazônia? Uai, porque chove muito. Recentemente, o Enem ele também perguntou o que contribuía para chuvas no Centro-Sul? A umidade vinda
das florestas tropicais, tá? Então, essa umidade, ela vem, chega nos Andes, vem e faz chover aqui. É por isso que, por exemplo, se você perguntasse para mim, Anderson, quanto que chove na Amazônia? Ó, aqui nessa região da Amazônia, chove 2.200 milímetros por ano. Aqui chove 5.000 milímetros por ano. Aqui chove 8.000 milímetros por ano, que é a Amazônia Andina. Chove demais da conta. Daí, imagina, aqui chove 1.500, aqui chove 500, aqui chove 2.200, aqui 5, aqui 8. É água para dedéu. Então, esses são os rios voadores, tá? É por isso que é muito importante a preservação da Amazônia, até mesmo para a produção agrícola, né? A gente sabe que no Brasil existe um discurso de, de como se eles estivessem em lados opostos, os ambientalistas e os ruralistas, tá? Mas os grandes ruralistas, hoje em dia, eles já enxergaram que é necessário ter preservação ambiental, porque senão você não vai ter produção agrícola durante muito tempo, porque daí não tem chuva aqui. Tá? Então, quando você vê a chuva acontecendo, às vezes meu pai fala, né? Assim, nossa, não tá chovendo, não tá chovendo. Nossa, isso vai ser muito difícil para plantar milho, para plantar alguma coisa, plantar não sei o que lá, né? Mas esse desmatamento é culpa do quê? É culpa do avanço do agronegócio. Então, eles já perceberam que isso acontece mesmo, tá? Bom, então, fizemos já latitude, altitude, continentalidade, maritimidade e vegetação. Agora a gente vai para massas de ar, tá? Das massas de ar, o que você está percebendo? Ó, a gente tem várias massas de ar que atuam no Brasil, né? A gente tem aquelas que atuam nessa região equatorial, nas regiões tropicais. Olha essas massas vindo das áreas mais frias, vindo das zonas polares, tá? Esse é o mapa de massas que nós temos. Então, o que você está percebendo? Ó, você tem 5 massas. 1, 2, 3, 4, 5. Essas duas massas são massas tropicais. Essas duas massas são massas equatoriais. Essas duas massas são massas tropicais. E essa é polar. Ó, equatorial porque está na linha do Equador. Tropical porque está no trópico. E polar porque vem do sul. Essas três são atlânticas. E essas duas são do continente. Tá, aí você vai falar assim, Anderson, qual... Daí tá o nome aqui para você, ó. Massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical continental, massa tropical atlântica e massa polar atlântica. Daí, o que eu vou chamar a tua atenção aqui? Primeiro, essas 4 massas quentes... Espera aí. Essas 4 massas quentes atuam no Brasil o ano inteiro, tá? Então, essas 4 massas quentes atuam no Brasil o ano inteiro. A massa polar atlântica... Tô afogando. A massa polar atlântica só atua no inverno. Tá, o que é interessante a gente ver? Por exemplo, esse ano, nós tivemos uma queda de temperatura muito grande, provocada pela massa polar atlântica. E você percebe que a massa polar atlântica, olha o que ela faz, ó. Ela atinge São Paulo, mas ela atinge até a Amazônia. Por quê? Porque ela vai percorrendo as planícies mais baixas. É o fenômeno da friagem, tá? A friagem é a queda brusca de temperatura. Tudo bem? Então a massa polar atlântica vem, brum, derruba a temperatura. Tá, isso é importante. Beleza? Se eu fosse destacar alguma massa real para vocês, eu destacaria essa. Por quê? Porque todas essas são úmidas.
Essas quatro são secas, desculpa, são quentes. E essa é fria. Agora, essa daqui, ela se forma no altiplano boliviano. Apesar dela ser quente, por estar numa área tropical, tá? Ela se forma um pouco abaixo do altiplano, ela é seca. E sendo seca, ela interfere no Pantanal. Ou seja, o Pantanal é mais seco. Tá, vamos mudar. O Pantanal chove menos do que o restante do Centro-Oeste. Por exemplo, no Pantanal chove 1.250 milímetros. No restante do Centro-Oeste chove 1.500. Por que chove menos no Pantanal? Por conta da atuação da massa tropical continental, que é quente e seca. Tá, daí você vai falar assim, nossa, Anderson, mas eu sempre imaginei que o Pantanal fosse úmido. Ó, o Pantanal é úmido por conta do Rio Paraguai. Porque o Rio Paraguai atravessa o Pantanal. E o Rio Paraguai tem um forte regime de cheia e de vazante. E quando ele tem cheia, ele inunda tudo ao redor. Por isso, tá? E que, na verdade, o Pantanal não é um pântano, porque se ele fosse um pântano, ele teria que ficar alagado o ano inteiro. Mas ele é o famoso complexo do Pantanal, por conta da sua variedade paisagística, que a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então, o que você tem que destacar daqui? Massa tropical continental, porque ela é seca e ela atinge o Pantanal. Ah, e o que tem a ver? Uai, as queimadas. É claro que as queimadas não são naturais. É claro que as queimadas são de origem criminosa, por conta do avanço da grilagem. Mas essa massa seca favorece as queimadas. Tá bom? E aí, a gente chega agora num dos assuntos que é o último dos fatores climáticos, tá? Que são as correntes marítimas. Eu sempre gosto de falar assim, quando a gente vai estudar correntes marítimas, eu vou falar duas coisas para vocês que vocês não podem anotar, tá? Não anotem porque tá errado. A primeira, não é que tá errado. A primeira é você lembrar do Procurando Nemo, né? Quando o Nemo entra na corrente marítima, né? Quando o Nemo entra na corrente marítima, ele vai embora, né? Depois o pai do Nemo entra com a Dory, né? Na corrente marítima, eles vão embora. Eles pegam essa corrente aqui, que é a corrente australiana, tá? E que passa por Sydney. Então, a primeira coisa é você imaginar a corrente marítima como no Procurando Nemo. O que tem nessa corrente marítima? Ela tem peixe, ela tem tartaruga, né? Ela tem a vida marinha, que tá migrando para outra direção. A segunda coisa que eu quero que você pense na corrente marítima, mas não é para escrever, porque está errado, é que a corrente marítima ela parece um rio no meio do oceano. Né? Então, quando o Nemo entra, parece que ele entrou num rio. É assim que eu quero que você pense na corrente marítima. Tá? Por quê? O que proporciona essas correntes marítimas são os ventos superficiais, a gravidade, né? A influência da força Coriolis, tem um monte, as temperaturas. Você percebe, na verdade, que ela é uma coisa muito louca, toda ligada. Ó, ela tá toda ligada. Tá vendo? Então, por exemplo, as correntes mais frias são mais profundas. As correntes mais quentes, elas são mais superficiais. Tudo bem? Se eu estou na linha do Equador, a corrente é quente. Se eu estou nas áreas frias, a corrente é fria. Daí você vai falar assim, Anderson, mas eu tenho que saber todas as correntes? Olha, todas não. Mas você vai ter que saber um monte, tá? Então, por exemplo, vamos pegar, eu gosto sempre de começar por essa. É a corrente de Humboldt, né? A corrente de Humboldt, ela é chamada na FUVEST de corrente do Peru.
tá? Por que corrente do Peru? Porque ela passa pela costa oeste da América do Sul. Ela é uma corrente muito importante, ela é fria, tá? Sendo fria, o que acontece? Ela leva o pescado para cá. Sucesso para a galera, tá bom? Só que sendo fria, ela impede a entrada de umidade. O que acontece? Tchan, 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 tchan. Deserto. Aqui nós temos o deserto de Taklamakan. Desculpa, o deserto do Atacama. Tá? Então, corrente fria barra umidade. Formou deserto. Vamos pegar outra corrente. A corrente da Califórnia. Também é fria, tá? Tem muita gente que pensa que ela é quente. Porque pensar, Califórnia é quente. Não, é fria. FUVEST também trouxe corrente da Califórnia. Se ela é fria, o que ela faz? Pá! Barrou a umidade. Resultado, deserto. Bom, vamos pegar outra corrente. Corrente das Canárias. Também é fria. Resultado, barrou a umidade. Pá, deserto. Corrente de Benguela. Barrou a umidade. Pá, deserto do Kalahari. Então, qual é a primeira coisa que você percebeu? Que a atuação de correntes marítimas frias, algumas, são responsáveis pela formação de desertos. Tá? Não é só isso. Beleza? Bom, depois eu vou te passar um mapa que ele vai estar mais limpinho para você ver. Então, por exemplo, corrente de Humboldt tem que saber, porque nós vamos estudar El Ninho. Tá? Corrente da Califórnia é bom saber. Aqui nós temos a corrente do Labrador. Né? A corrente do Labrador ela atinge principalmente os Estados Unidos. Ela congela os portos de Nova York. Temos a corrente de Benguela. E aqui nós temos uma corrente, que é a corrente sul-equatorial, que ela atinge o Brasil, inclusive, bem no Nordeste. Ó. Inclusive tem gente que joga lixo aqui, o lixo viaja, pega a corrente aqui e vem parar no Nordeste. Né? Quando ela chega no Brasil, essa corrente se divide em corrente do Brasil e corrente das Guianas. É por isso que aquela vez, aquele navio petroleiro venezuelano, né, que estava com petróleo da Venezuela, ele afundou aqui, teve um vazamento aqui, né? E o óleo veio parar na praia do Nordeste, por conta dessa corrente, que é a corrente sul-equatorial, também chamada de corrente da Guiné. Aqui tem a corrente das Falklands, que normalmente traz os pinguins perdidos para São Paulo, tá? E a famosa corrente do Golfo. Essa corrente do Golfo, ela é responsável por não deixar congelar essa região da Europa. A corrente das Agulhas, que passa por Moçambique, tá? Que caiu na Unicamp. Então é isso. Anderson, mas enfim, o que eu tenho que saber? Tudo isso que eu te falei. Corrente de Humboldt, corrente da Califórnia, corrente do Labrador, corrente do Brasil, corrente das Guianas, corrente do Golfo, corrente de Benguela e corrente das Agulhas. O resto não. Vamos ver ela um pouquinho mais limpa? Ô, Bárbara, só agora eu vi sua pergunta, tá? Qual rio interfere no Pantanal? O rio que atravessa o meio do Pantanal e depois ele corta o meio do Paraguai é o rio Paraguai. Tá? É o rio Paraguai. Depois, se quiser, eu mostro uma fotografia para você, assim, bem bonitinha, mostrando o rio Paraguai passando no meio. Tá bom? Ó, aqui tá mais claro para vocês. Corrente de Humboldt, FUVEST, que a gente vai tratar de El Ninho, corrente da Califórnia, corrente do Golfo, corrente do Brasil, das Guianas, Benguela e Agulhas. Agora, olha as correntes marítimas com os desertos. Até na Austrália, né?
A Austrália tem quase 60, 70% do seu território deserto. Esses desertos aqui da China não são formados por correntes marítimas, tá? Mas são zonas de alta pressão. Agora perceba outra coisa. Tá vendo que os desertos são atravessados pelo trópico? Ó, trópico e trópico. Você vai aprender depois por quê, tá? E daí você percebe que São Paulo é atravessado pelo trópico, mas não é deserto, por conta da influência das massas úmidas da Amazônia e do mar, do oceano, tá? Tá aí, ó. FUVEST 2022. Uma mancha de petróleo com mais de 3.000 quilômetros de extensão se espalhou por praias e manguezais da costa da região Nordeste e parte do Sudeste, atingindo áreas marinhas protegidas, como o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, um dos principais bancos de corais e berços de biodiversidade do Atlântico Sul. Desde que foi detectada pela primeira vez, no dia 30 de agosto de 2019, a mancha de petróleo atingiu cerca de 900 locais em mais de 127 municípios em 11 estados. A origem do petróleo está estimada em algum local a leste do litoral do estado de Pernambuco, distante aproximadamente de 600 quilômetros da linha da costa. Você percebeu que o texto ele é um texto longo, ele não serve muito para te ajudar a resolver o exercício. Ele só serve para te colocar no assunto. Com base em seus conhecimentos sobre o litoral brasileiro e as correntes marítimas superficiais que margeiam a costa, assinale a alternativa correta que, aqui está a raiz, ó. Você sempre vai procurar a raiz, que aponta o fator que contribuiu para a dispersão do petróleo. De tudo que a gente leu, o que mais me interessa está aqui. Essa é a raiz. Tenha o hábito de você grifar a raiz da pergunta, para você não se perder na hora da resolução. Você já sabe qual foi o fator. É a corrente marítima que atua no Brasil. Eu já te contei. Tá? A corrente marítima do Brasil, que é caracterizada pelo movimento das águas superficiais quentes. Não te falei que a corrente quente é superficial? Ao longo da linha da costa e proveniente do Atlântico Equatorial, espalhou o petróleo. Belezinha? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou voltar alguns slides, porque me ocorreu uma atualidade na cabeça agora, tá? Lembra quando eu estava te contando dos rios voadores? Eu lembrei de Teresópolis, desculpa, de Petrópolis. No começo desse ano, nós tivemos as chuvas em Petrópolis. Vamos discutir um pouquinho sobre esse lance de Petrópolis, tá? Choveu o tanto que tinha que chover. Não choveu nem mais nem menos, tá? O que aconteceu ali foi uma formação chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul. A abreviação dela é ZCAS. Z de zabumba, C de cachorro, A de Anderson, S de sapo. Peraí, agora é ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. O que é essa zona de convergência do Atlântico Sul? É quando soma-se a umidade da Amazônia com a umidade oceânica. E ela foi se precipitar em Petrópolis. Esse é um fator que fez com que chovesse de forma anormal em Petrópolis. O outro fator que provoca o desabamento é um fator de ordem político-social. Ou seja, as pessoas elas fizeram uma ocupação irregular. Né? As moradias foram construídas em âmbito irregular. Então faltou fiscalização da prefeitura, faltou os órgãos do governo para poder atuar, né? E obviamente que é um povo que sofre
sofre com o quê? Que sofre com o desemprego, que sofre com a especulação imobiliária. Essa é uma questão de prato cheio para esse ano. Tá? É a questão da zona de convergência do Atlântico Sul. Beleza? Associada à questão de Petrópolis. Me ocorreu no meio do caminho. Pronto. Acabamos. Os fatores do clima. Que deu uma travada. Sim. Agora, só para acabar, eu vou fazer rapidinho os tipos de chuvas, tá? Que são as orográficas, as frontais e as convectivas, as de convecção. O que você precisa saber sobre esse tipo de chuva? Eu me lembro uma vez, eu falei isso sobre a chuva de convecção, e eu disse, você precisa saber onde ocorrem esses tipos de chuvas. E logo umas 2 semanas depois caiu na Unesp. Tá? Então ficou marcada essa questão na minha cabeça. Ó, o que acontece? A célula de convecção, ela é uma célula assim, né? Tá quente, sobe, fica frio, fica pesado, desce, desceu, ficou quente, sobe. Então ela fica fazendo esse movimento, que é o movimento de ascendência e o movimento de subsidência. Ascendência e subsidência, subida e descida. Quando você tem muita vegetação, né, essa chuva de convecção, ela se intensifica. Bom, já dei a dica para você. Onde nós temos chuvas de convecção? Na Amazônia. Chuvas orográficas, né? Então a massa úmida vem, começa a iniciar sua ascendência, porque encontrou uma barreira orográfica, e daí ela vai se resfriando, encontra uma nuvem saturada e prum, precipita. Você percebeu que a nuvem seguiu, mas ela seguiu com menor umidade. Ela seguiu já descaracterizada. Resultado, onde você tem isso? No nosso litoral. Tá? Em todo o litoral do Brasil, praticamente, você tem as chuvas orográficas. Orografia é relevo. E por fim, a chuva frontal, que vai estar na próxima questão que eu vou te mostrar. O que acontece com a chuva frontal? É o choque de uma massa quente com a massa fria. Acontece aqui no Sudeste. E aí, o que acontece? Quando essas chuvas acontecem, elas provocam temporais. Por exemplo, você percebe que o ar frio levanta o ar quente. Tchugum, ó. O ar frio vem e levanta o ar quente. E isso piora as condições climáticas. Te dei a dica. Resolva para mim. Eu vou fazer a leitura só para a gente seguir junto, tá? Primeiro de tudo, o desenho já matou para você, né? Você já sabe que chuva que é. Fria com quente é chuva orográfica, é chuva frontal. A massa fria levantou a massa quente. E o negócio ficou feio lá em cima. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foram registradas temperaturas reduzidas no mês de junho de 2016. Tal como na madrugada do dia 13, em que se alcançou a mínima de 3,5 graus na estação meteorológica da Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações acima da média, com mais de 200 milímetros no total daquele mês. Associando a representação esquemática dos eventos descritos, analise as seguintes afirmações. Faz aí. De vocês. Bonitinho? O ar mais frio e denso eleva o ar mais quente.
podendo originar nuvens com potencial para tempestades e precipitações. Verdadeiro. 2. Instabilidades atmosféricas podem ser geradas em razão do ar quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal. Verdadeiro. 3. O encontro de massas de ar estabiliza as condições atmosféricas. Não, ele desestabiliza. Alternativa correta, letra C. Você está vendo como você pode pegar um assunto tão bobo como as chuvas, os tipos de chuvas, e transformar numa FUVEST, tá? Essa não é uma questão difícil, é uma questão média, tá? Eu julgo fácil, né? Eu acho que assim, é fácil, mas já está entre fácil e média. Beleza? Ó, vencemos uma parte e são os fatores do clima. Agora, a gente entra num assunto que é a dinâmica atmosférica, e eu gosto muito desse assunto. Então, eu vou pedir que se você tiver com sono, não durma, não pisque, porque é importante, tá? Ó, vamos lá. A gente vai começar a conversar sobre a circulação atmosférica. E a primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte. Lembra quando eu estava te falando da latitude? Eu te falei que as áreas de elevada latitude têm temperaturas menores e, portanto, têm pressões maiores. O que acontece? Quando ele é mais frio, ele tende a ser uma área de alta pressão atmosférica. Então, por exemplo, os polos são áreas de alta pressão atmosférica. Se eles são áreas de alta pressão atmosférica, significa que eles são emissores de vento. Tudo bem? A gente chama essa área de alta pressão atmosférica de anticiclonal. Anticiclonal. Já na linha do Equador, que é muito quente, né, na linha de latitude zero, nós temos as áreas de baixa pressão atmosférica. Nas áreas de baixa pressão atmosférica, nós temos as áreas que são receptoras de vento. Tudo bem? São as áreas ciclonais. Então vamos de novo. Anticiclonal, ciclonal. Área de alta pressão é emissora de vento. Área de baixa pressão é receptora de vento. Bom, nós só vamos conversar hoje sobre isso daqui, tá? Sobre áreas de baixa pressão atmosférica. Então, por exemplo, se eu vou falar com vocês sobre ciclone, que é o assunto da aula. Ciclone é uma área de baixa pressão atmosférica. Tudo bem? Por isso que eu te falei. Baixa pressão atmosférica é ciclonal. Anderson, mas qual que é a diferença entre ciclone, furacão, tufão, wili-wili? Não tem diferença entre eles. A única diferença é a área de ocorrência. Todos são ciclones. Esta conferência será gravada agora. Cliquei sem querer. Ó, então, todas as áreas são áreas de baixa pressão atmosférica. Todas as áreas, os ciclones, de novo, ciclone, tufão, furacão e wili-wili, são todas áreas de baixa pressão atmosférica. Tá? São todas áreas ciclonais. Ou seja, são fenômenos que acontecem no mar. Anderson, e tornado? Não, tornado não tem nada a ver com CRE. Tornado é um fenômeno que acontece no continente. Tá? Tornado acontece no continente. A área que mais tem tornados no mundo é no corredor dos Estados Unidos. Entre Estados Unidos e Canadá. Tá? É um corredorzão que existe ali. Ali é a primeira área de tornados do mundo. Mas ela não me interessa. A que me interessa é a segunda área que tem mais tornados do mundo, que é o Brasil, tá? Que é a região que vai desde São Paulo
passando por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é a segunda região do mundo em que se registram mais tornados. Eles só não são muito divulgados, você não tem muito estudo sobre, mas existem. Nós já tivemos tornados aqui, em Dayatuba, por exemplo, que destruiu a cidade. Se eu não me engano, acho que foi em 2005, tá? Que acabou com a cidade. Bom, mas não é disso que eu quero falar ainda, tá bom? Então tá aqui, ó. Alta pressão, ciclonal, baixa pressão, ciclone. Uma recebe, a outra emite. Beleza? Guarda essa informação. Bom, agora eu quero te mostrar por que chove tanto na linha do Equador, tá? Por que chove tanto na Amazônia? Ó, chove muito na Amazônia porque chove muito na linha do Equador. Se você olhar na linha do Equador, você vai ter mais água do que continente. Se você pega o mapa mundi, é que eu não sei se eu coloquei o mapa mundi aqui, as coisas vão acontecendo na hora. Ó, se você pega o mapa mundi, na linha do Equador, só tem água, 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 tá? Então, como é que funciona? O trópico é uma área de alta pressão atmosférica, tá? O trópico é uma área de alta pressão atmosférica. Então, aqui está o trópico de Câncer e aqui está o trópico de Capricórnio. Isso que eu estou te explicando tem um nome. Se chama célula de Hadley, tá? Então, os ventos, como é que os ventos funcionam? Das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Então, os ventos fazem isso. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Eles vêm das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Só que quando eles passam das áreas de alta para baixa pressão, o que tem no meio do caminho? Água, umidade. Quando eles se encontram, eles começam a ascender, porque eles estão na região quente do Equador. Quando eles ascendem, tem a precipitação, tá? E daí chove. Então, chove muito na Amazônia por conta da célula de Hadley. Esse é o principal motivo. Anderson, se eu desmatar a Amazônia inteira, vai parar de chover? Não. Pode diminuir a umidade? Sim. Mas vai parar de chover? Não. Por quê? Porque chove muito na Amazônia por conta da célula de Hadley, tá? Por mais absurdo que eu esteja te falando. Tudo bem? Então, os ventos saem da área de alta para as áreas de baixa pressão. Chegou aqui, choveu. Quando ele chove, ele acendeu. Olha a célula de convecção aqui. Ele retorna. Quando ele retorna seco. Quando ele retorna seco. Você lembra o que tem no trópico? Deserto. Somou corrente marítima fria com os contralísios, deu a fórmula perfeita para o deserto. Tudo bem? Então, isso que eu mostrei para vocês aqui é a célula de Hadley. Perceba que eu tenho os ventos alísios. Os ventos alísios, eles são baixos, tá? Ventos alísios são baixos, quentes, que atuam na linha do Equador. Os contralísios são ventos altos e secos. Altos e secos. Então, imagina aqui comigo, ó. Eu tenho o globo aqui na minha mão, tá? Daí a Terra está fazendo o seu movimento de rotação. O vento sai das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Quando ele assume na área equatorial o movimento de rotação, você tem os ventos alísios. Ah, Anderson, então é por isso que chove muito no Nordeste? Venta muito no Nordeste? Sim, venta muito no Nordeste em decorrência dos ventos alísios. Tá? Aqui, ó, a célula de Hadley.
Então, saiu do trópico, veio para o Equador. Saiu do trópico, veio para o Equador. Chegou aqui, está quente, acendeu. Acendeu com a umidade, precipitou. Precipitou, vai iniciar o seu movimento de subsidência. Desceu para o trópico, virou frio. Então, os trópicos são áreas de alta pressão atmosférica e o Equador são áreas de baixa pressão atmosférica. Lembra que eu te falei? Zona de convergência intertropical. É essa linha do Equador. Olha o que eu tenho na zona de convergência intertropical. Ventos alísios e muita umidade. Agora, bota tudo isso no globo. Olha tudo isso no globo que acontece. A célula de Hadley aqui. Trópico, trópico, deserto, deserto. Entendeu? E nessa região, muita umidade e muita vegetação. E calor também. Povo, são 8h46. Eu ainda tenho mais um pouquinho com vocês. Tá tudo bem? Vocês ainda estão sobrevividos? Ou mais para menos? É pesado, tá? Brian, firme e forte, né, Brian? Mais para menos, eu imaginei, Ana, é punk mesmo, tá? Bom, vou mais um pouquinho então, tá? Eu não consigo conversar com vocês porque eu fico muito preso com esse conteúdo todo aí. E daí eu esqueço que vocês estão aí, eu só vou embora só, tá? Bom, então aqui já tem um resumo pra gente dos ventos, ó. Trópico, área de alta pressão, linha do Equador, área de baixa pressão. O polo é alta pressão e o círculo é baixa média pressão. Nossa, Anderson, o que aconteceu? Ó, só guarda a célula de Hadley, tá bom? Por quê? Você sabe que o movimento de rotação da Terra, ele acontece assim, né? Ele gira daqui para lá. Ele gira de oeste para leste. Então, se a Terra gira de oeste para leste, olha o movimento contrário dos ventos. Tá certo? Tá aqui, ó. Essa é a célula de Hadley, né? Daí tem os vários ventos, os ventos de oeste. Tem uma outra célula aqui que a gente chama de célula de Ferrel, tá? Mas eu não vou falar com vocês sobre a célula de Ferrel, eu só vou falar sobre a célula de Hadley, que ela é a mais importante, tá? E agora eu vou para finalizar com uma parte muito importante, que é a força Coriolis. E daí o que eu fiz? Eu passei a tarde hoje montando esses esqueminhas para vocês, né? Para tentar deixar mais didático possível. O que é a força Coriolis? Ó, a força Coriolis ela é uma força inercial que ela atua sobre os fenômenos atmosféricos. Vamos lá? Eu quero que vocês pensem assim, ó. Linha do Equador divide a Terra em norte e sul. Agora eu quero que você pense nas áreas de baixa pressão. E eu quero que você pense que as áreas de baixa pressão são áreas que recebem ventos. Lembrou disso? Bom, o que acontece? A força Coriolis, ela vai indicar no norte um pouquinho para cá e no sul um pouquinho para lá. Vamos ver? Beleza? Então, se ela indicou essa força para cá, essa daqui tem que vir para cá. Essa para lá e essa para cá. Tudo bem? Então, a força Coriolis, ela atua nessas moléculas, nessas áreas que fazem com que a área de baixa pressão receba. Bom, então quando a gente for estudar o efeito da força Coriolis nos fenômenos atmosféricos, o que vai acontecer com o ciclone? Porque eu te falei que o ciclone é uma área de baixa pressão. Pensa comigo. Olha lá no hemisfério sul. No hemisfério sul é para cá. Para lá e para lá. Pronto. Agora eu vou colocar o resultado da força Coriolis para vocês. Na força Coriolis, na área de baixa
pressão no hemisfério norte, ela gira no sentido anti-horário. No hemisfério sul, no sentido horário. Tudo bem? Ó, eu tentei fazer isso da forma mais didática possível para vocês. Construir setinha por setinha. Só que agora eu quero te aplicar aqui. Essa imagem, que a Unicamp adora, tá? Fazer isso. Essa imagem está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Vamos lembrar? No hemisfério norte é anti-horário. No hemisfério sul é horário. Eu vou te dar uma dica. Para você saber qual lado ela está girando, se é horário ou anti-horário, começa sempre pelo rabo. Começa pelo rabo e vai para dentro. E aí você chega à conclusão que ela está no sentido horário. Se ela está no sentido horário, ela está no hemisfério sul. Agora, olha essa imagem aqui. Começa pelo rabo. Ou ela está no sentido anti-horário. Portanto, essa imagem está no hemisfério sul e essa está no hemisfério norte. Tá? A Unicamp adora colocar isso para a galera resolver. Tá bom? E aí, deixa eu... Eita! Ó, já saiu já o gabarito, tá? Não tem problema. Vamos ver o último exercício. Acho que tem esse e tem mais um, tá? E daí a gente encerra a aula. O ciclone tropical Idai atingiu o litoral de Moçambique na noite de quinta-feira, provocando grandes danos na cidade de Beira. Cerca de 500 mil pessoas ficaram sem energia, afetando também o setor de telecomunicações. Essa notícia refere-se ao ciclone tropical que atingiu principalmente Moçambique, Zimbábue e Malawi. Eventos dessa magnitude superiores, o ciclone Idai atingiu apenas a categoria 2, em uma escala de 1 a 5. Ocorrem em outros locais do planeta e não repercutem da mesma forma, com a perda de centenas de vidas. Isso ocorre em função que Moçambique é muito pobre. Tá? Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Para ter ciclone, tem que ter água quente. Tá? Normalmente acima de 27 graus Celsius. Ali no Atlântico Norte, tem muitos ciclones por conta do calor que o Saara emite. Então, o calor do Saara joga no Atlântico Norte, formam os ciclones, eles não entram no Brasil porque a Amazônia forma uma barreira e joga eles para o hemisfério norte. Alguns entram nos Estados Unidos, outros se perdem no Oceano Atlântico Norte. Olha esse daqui agora. Esse é o Unicamp, tá? Então, formou aqui o ciclone, blá, blá, blá. A partir do exposto, a alternativa que explique a gênese dos ciclones tropicais na costa de Moçambique. A corrente marítima de Agulhas, lembra que eu te falei? Foi responsável pelo deslocamento das águas superficiais aquecidas para as áreas de baixa pressão situadas no canal de Moçambique. Lembra que eu te mostrei a corrente marítima de Agulhas? Daí você vai falar assim, Anderson, eu precisava conhecer ela? Pois é, eu te mostrei. Tá certo? Ó, eu vou parar por aqui, porque eu teria que entrar em outra célula agora, que seria a célula de Walker, para eu poder te explicar sobre o fenômeno El Niño, tá? Então, meninos, um beijo para vocês, bom resto de semana. Obrigado por vocês terem comparecido aí, tá? Paulinha, eu tiro sua dúvida agora, tá? Vou pausar aqui para o pessoal e a gravação